Contrato assinado e Vasco faz mais um investimento. Admar Lopes tem lista para reforços. Quero falar também sobre a preparação para Vasco e São Paulo em São Januário. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado também pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo. Um salve para você, um final de semana excelente, se Deus quiser, com vitória Vascão. Falando na sequência, na partida dos jogos, o Vasco tem uma sequência de jogos no Rio de Janeiro. Vasco e São Paulo no próximo domingo, dia 2, em São Januário, 8h30 da noite. Já na quarta-feira, dia 15, Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos. E no dia 8, sábado, às 18 horas, no sábado, 8 de novembro, contra o Juventude. Partida que já foi emitido mais de 15 mil ingressos. Então, são aí 9 pontos disputados. É interessante esses 9 pontos. Seria para emplacar essa sequência de vitórias importantes do Vasco, para se aproximar e chegar ao G6, garantindo uma vaga na Libertadores, que já está ali com o G7. Então, basicamente, uma sequência muito boa. E o Vasco segue na preparação. Hoje, o penúltimo treinamento no CT Moacir Barbosa, antes do jogo contra o São Paulo. O Vasco realizou uma atividade na chuva, né, por conta do clima aqui no Rio de Janeiro, mas também treinamento de impulsão, impacto na academia no CT Moacir Barbosa, inclusive com o novo equipamento, né, a nova tecnologia que o Vasco tem na sua academia. Você que acompanha no dia a dia ali na Vasco TV pode observar o treinamento de impulsão, o treinamento de impacto. Cauã Barros, Felipe Coutinho, Thiago Mendes, até o Jair esteve presente hoje no CT Moacir Barbosa, está ali no CT Moacir Barbosa, nesse processo, claro, ainda de recuperação, mas pelas lentes da Vasco TV deu para observar também o Jair, juntamente ali com o grupo, né, principal. E algo chega a ser surpreendente, né? O treinamento do Vasco com muita intensidade, o Vasco buscando, né, esse compromisso, essa seriedade, e acaba que o treino do Fernando Diniz, que é um treino realmente com muita intensidade, a gente observa, fazendo essa comparação em outros períodos, o Vasco tinha ali um treino basicamente de 1h30, 2 horas, agora o treino é de 2 a 3 horas, e acaba surtindo efeito no jogo. O Vasco treina muito, treina muito. O próprio Paulo Henrique já falou, o Coutinho já falou isso em Zona Mista, que o segredo dessa evolução do Vasco construir jogadas, jogadores estarem entrosados, é o treino. E acontece tanto o fator repetição no treino, que chega no jogo, os atletas conseguem colocar isso na prática com muita facilidade. Falando na preparação, vamos ouvir aqui o Robert Renan, falou da expectativa e, claro, do apoio do torcedor cruzmaltino. Foi muito boa de fazer um excelente jogo na nossa casa. Trabalhamos muito essa semana sobre o adversário. É um jogo importante, né, valendo muito para nós. E eu creio que vai ser mais uma final e vai dar tudo certo. Primeiramente, agradecer, né, o apoio da torcida, que vem fazendo cada jogo é uma linda festa para nós. E isso ajuda mais ainda dentro de campo, trazer a torcida para dentro do jogo. E com a sequência positiva, com as vitórias, a torcida vem ajudando mais ainda. Renan falando, vamos trazer aqui, inclusive, a provável escalação do Vasco para esse domingo, com o retorno do Ryan. Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga, Carlos Cuesta e Robert Renan, prossiga, né, sem tomar gols, com a baliza 0. Lucas Piton na lateral esquerda, Barros, Tietê fazendo a dupla de volantes, Coutinho, meio campo de ligação, e o ataque Nuno, Andrés Gomes e Ryan. A princípio, Diniz mantém aquela opção com o Verratti para o segundo tempo, mas eu quero saber também a sua opinião, torcedor. Basicamente, essa é a provável escalação. Claro, tudo pode mudar horas antes da partida. E o Vasco, que ocupa a 8ª posição, está com 42 pontos,
né, busca chegar a 45, se aproximar ali de Fluminense e Botafogo com 47 pontos na tabela. Bom, mudando aqui de assunto sobre a preparação do jogo, mais uma informação sobre o gramado de São Januário. Inclusive a empresa Greenleaf, né, colocou ali nas suas redes sociais que segue trabalhando para minimizar aquelas manchas, aqueles fungos ali na grama de São Januário. Nosso time seguiu realizando atividades intensas voltadas a minimizar os efeitos estéticos das mutações da grama e, ao mesmo tempo, elevar ainda mais o nível de segurança e jogabilidade do campo. Vale lembrar que o gramado de São Januário tem mais de uma década e, com o tempo, passou por mutações naturais que alteram apenas sua tonalidade, o que gera pequenas manchas de forma visual, mas sem qualquer impacto na performance e segurança dos atletas. Então a empresa segue, realizando aquela manutenção no gramado, visando, né, a melhoria da estética. É interessante, pelo que a gente acompanha nas imagens ali, tá visivelmente, né, minimizada a questão, mas ainda dá para perceber sim as manchas, mas que não atrapalha, obviamente, o jogo, a desenvoltura, a performance dos atletas, até porque o gramado de São Januário para a prática do futebol é um dos melhores. Bom, mudando aqui de assunto, quero falar sobre o Vasco fazendo investimento e já com o contrato assinado. Isso porque, se você observar, fazendo mais aqui uma comparação, né, sobre o Palmeiras, que investiu muito na base, por exemplo, o Alan, que foi o camisa 40 do Palmeiras, o Alan, que foi responsável pela jogada ontem, jurou o pênalti do 4-0. É mais um jogador que não sai por menos de 40 milhões de euros de lá, como foi o Hendrick, Estevão, Vitor Reis. Inclusive, eu não lembro qual foi o time que ofereceu 90 milhões de reais essa semana. O Palmeiras recusou facilmente, porque não tem pressa. O próprio Abel Ferreira falou que não tem pressa, pediu para haver a manutenção do Alan. E é interessante que, se for colocar na balança, a base do Vasco é muito mais forte. Todo respeito, tá? É um celeiro de atletas, é um celeiro de talentos. O Vasco é uma fábrica de talentos. E isso tem despertado, obviamente, a responsabilidade da diretoria em valorizar os seus ativos. Com esse investimento na multa rescisória, o atacante Lucas Ovídio, de 16 anos, assinou no início desta semana o primeiro contrato profissional com o Vasco. Ele é da geração de 2009, o jovem é ambidestro e atua como ponta-direita, considerado uma das promessas das categorias de base do clube de São Januário. O vínculo vai até o fim de 2028. O Lucas Ovídio é um dos casos de jogadores que estão no Vasco, chegou em 2019, quando tinha 10 anos, e desde então vem se destacando nas categorias. Em 2025, no ano da transição para o Sub-17, o atacante, inclusive, tenta conquistar seu espaço, apesar da concorrência no setor. Ele fez parte da conquista da Copa do Brasil Sub-17 contra o Bahia, treinado ali, né, pelo Cássio Barros, tem sido monitorado, tem sido acompanhado e, sobretudo, valorizado. Isso é muito importante. A renovação vem em um bom momento do atacante Sub-17 e, com a assinatura de contrato, o Vasco demonstra confiança no atacante, protege mais um ativo que segue no processo de desenvolvimento sob acompanhamento da comissão técnica. A multa do jogador para o exterior é de 60 milhões de euros, cerca de 370 milhões de reais. A expectativa é que o Lucas Ovídio possa integrar os trabalhos da equipe Sub-20 futuramente ao elenco principal. Então, parabéns pelo investimento, pela seriedade, pelo compromisso com a base Cruz Maltina e por valorizar a base do Vasco, que inclusive hoje empatou por 1-1 contra o Botafogo, no agregado 3-1. O Cruz Maltino, o gol foi marcado por Alex Bruno. O Vasco enfrentará nas finais o vencedor do confronto entre Flamengo e Fluminense pela Copa Rio Sub-17. Bom, falando em Copa Rio, lembrando aqui do Campeonato Carioca, hoje o Admar Lopes, inclusive colocamos nas nossas redes sociais, esteve presente na FERJ, na reunião com os dirigentes dos clubes presentes no Campeonato Carioca para definir regras e diretrizes do VAR. Né? Haverá o VAR ano que vem no Campeonato Carioca. O Admar, que segue trabalhando, estava lá presente, nossa equipe, inclusive, esteve lá presente, acompanhando essa movimentação sobre a reunião para ter o VAR no Campeonato Carioca. O Admar, que tem ali o sobrenome Admar Lopes, trabalha bastante, estava ali. Falando no Admar, a movimentação no mercado da bola
é que pelo menos uma vez por semana, Admar, Pedrinho, Felipe e Diniz se reúnem no CT Moacir Barbosa para discutir o assunto planejamento 2026. Uma vez por semana, eles estão ali para acompanhar, monitorar. Pelo menos o Admar tem ali uma lista de 50 nomes, de 50 jogadores para reforços, observando os setores, né, que o Vasco tem ali como necessidade. Por que isso? Por que essa reunião? Por que esse planejamento? Porque a prioridade do Vasco é a Libertadores em 2026. E com isso, né, a equipe, a diretoria, a comissão tem essa reunião semanalmente para poder debater e preparar o Vasco. A gente sabe que, a princípio, os nomes, né, que vazaram é o nome do Juan Sanabria, o uruguaio de 25 anos, que atua como meio lateral. Ele, inclusive, é da seleção uruguaia. Bora falar agora sobre o Vasco. Há uma possibilidade real de Leandrinho, lateral esquerdo, que representou o Cruz Maltino no Campeonato Mundial Sub-20 com a camisa da seleção brasileira, defendeu o Dinamo Kiev. O time da Ucrânia já procurou representantes do atleta com a intenção de comprá-lo em janeiro. E o Leandrinho é um caso muito curioso. Jogador de só 20 anos de idade, que é titular da seleção brasileira sub-20, disputa o Mundial, mas não consegue jogar com a camisa Cruz Maltina. Ele havia estado emprestado para o Al-Shabaab, na Arábia Saudita, por lá jogou 11 partidas. Desde que voltou na metade do ano, esteve em campo em apenas um jogo, 45 minutos na Copa Sul-Americana. Importante registrar que, com a concorrência do Lucas Piton, Leandrinho tem pouquíssimo espaço e a tendência é que o negócio saia no fim dessa temporada, até porque o contrato do Leandrinho com o Cruz Maltino se encerra em dezembro de 26. Isso significa que, se não vendê-lo em dezembro para janeiro desse ano e janeiro do ano que vem, há um enorme risco de o Vasco perder o jogador de graça. Hoje o Leandrinho está avaliado em mais ou menos 2 milhões de euros. Só para completar sobre o Vasco, informação importante. Contei para vocês que Jefferson Lerma não faz parte dos planos do Vasco pela incapacidade financeira. Jogador colombiano cujo custo gira na casa dos 10 milhões de euros. Depois que eu afirmei isso, houve quem dissesse que Fernando Diniz entrou em contato por telefone com Lerma para que ele possa virar reforço do Vasco. Entrei em contato com o staff do Fernando Diniz, que me assegurou que nunca existiu qualquer ligação entre o Diniz e o jogador colombiano. Tem reforço do Vasco em baixa em São Januário. Primeira contratação da última janela de transferências, Thiago Mendes não entra em campo há 2 meses. A última partida dele contra o Botafogo em 27 de agosto. Detalhe, ele entrou no último minuto do jogo, empate 1-1, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Thiago Mendes nem saiu do banco de reservas contra Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino. Desde que foi contratado, com um dos maiores salários do elenco, apenas 7 partidas disputadas. E o mais curioso é que o titular da posição do Thiago Mendes era alguém de quem poucas pessoas esperavam, Cauã Barros. Atleta que pertence ao Vasco, esteve emprestado ao Amazonas na temporada passada e jogava nessa temporada também por empréstimo no América. O Cauã chegou e resolveu o problema de proteção ao sistema defensivo. E se eu falei que o Thiago Mendes até agora não deu certo, é bom lembrar que quase todos os outros reforços trazidos por Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, na última janela deram super certo. Falei sobre o Cauã. Tem também, por exemplo, um sistema defensivo muito sólido com o Robert Renan e o Carlos Cuesta. Na frente, Andrés Gomes também jogando muita bola. Enfim, o Vasco melhorou bastante desde a chegada das contratações. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações.